E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Delador e sejam muito bem-vindos ao Delador FC. Nesse dia 18 de dezembro foram sorteados os confrontos das oitavas de finais da Champions League de 2023-24 e eu vou ser sincero, quando eu vi os confrontos eu achei uma bosta. Nossa, que bosta! E assim, até tem alguns duelos legais aqui, mas a maioria eu achei muito desequilibrado. E eu acho que são jogos muito até previsíveis de se decidir quem vai ganhar. Comparado com a Champions passada, são muitos jogos equilibrados. Na Champions passada, por exemplo, a gente teve muitos jogos que dá pra se lembrar de cabeça. Só nas oitavas de finais tivemos o PSG e Bayern, Milan e Tottenham, Borussia e Chelsea, Inter de Milão e Porto, e o principal, tivemos um Real Madrid Liverpool logo nas oitavas de finais, uma reedição da final da temporada anterior. Então, para você ter uma noção de como da temporada passada para essa, o sorteio não favoreceu muita gente que queria ver jogões nas oitavas da Champions League. E bom, se na temporada passada só teve jogão, nessa pra mim a maioria é muito previsível, e só tem uns 2 ou 3 aqui que eu realmente acho que pode ser um jogo mais equilibrado. Mas bom, isso tá vindo de um cara que há pouco tempo atrás falou que o Borussia ia ser saco de pancadas na Champions League no grupo da morte, e bom, a gente já sabe o resto da história. Então pode ser que eu esteja errado. Mas juntando esse sorteio e esses confrontos junto com a minha ansiedade, eu resolvi fazer então esse primeiro vídeo extra aqui no canal. Então eu vou tentar até ser breve e rápido aqui, mas eu vou falar de confronto a confronto um pouco do que eu espero, porque eu acho desequilibrado ou não, o que eu acho equilibrado ou não, como eu acho que eles vão se desenrolar e o principal, quais são os times que eu acho que vão conseguir se classificar para as quartas de finais. E eu vou começar aqui falando primeiro dos jogos mais desequilibrados até os jogos mais equilibrados. Então fica até o final para saber quais os jogos que eu acho mais equilibrados, e eu já adianto que eu tenho uma opinião muito polêmica de um jogo aqui que eu tenho quase certeza que pode dar zebra. O primeiro jogo, e provavelmente o mais desequilibrado, obviamente, é Manchester City e Copenhague. E olha, eu sei que o Copenhague fez por merecer, inclusive fez 2 jogos muito apertados com o Bayern, conseguiu ganhar dos seus adversários, que eram o Galatasaray e o Manchester United, e avançaram de fase. Mas eu vou ser bem sincero, eu achei bem broxante essa classificação do Copenhague, por esse real motivo. O Manchester City e Copenhague tá aí a prova. O Manchester United e o Galatasaray é o menos, independente do time que eles enfrentassem nas oitavas. Se imagina que pelo menos a gente ia ter um jogo, ia ser um jogo lá e cá, um jogo muito de ataque, e independente se eles iam perder ou não, a gente ia ter um baita jogo. É só você para ver os jogos do Manchester United nessa Champions League. O Manchester United já começou estreando, mesmo perdendo de 4-3 pro Bayern, mas foi um baita jogão, gol para todo lado lá e cá. Depois também perderam pro Galatasaray, mas foi um baita jogão. O último empate 3-3 do Galatasaray foi um jogão. Então, apesar do United claramente ser um time que, se passasse, seria eliminado nas oitavas, ao menos a gente esperaria um jogo um pouco mais interessante. Eu sei que times do mesmo país não podem se enfrentar, mas não seria muito mais legal ter um United aqui enfrentando algum time mais forte como um Real Madrid do que simplesmente ter um Manchester City e Copenhague, um jogo praticamente ganho para o Manchester City? O Galatasaray, por exemplo, também é fraco, mas é um time que joga pra cima, é um time ofensivo, é um time que tentaria pelo menos atacar o Manchester City, e a gente veria um jogo que pelo menos tem uma trocação entre os times, coisa que eu não vejo no Copenhague. O Copenhague é um time que em todos os seus jogos ele deixou bem claro que ele é um time muito defensivo. Ele joga praticamente na retranca, esperando 1 ou 2 bolas para tentar matar o jogo. E se você viu o meu vídeo sobre o Mundial de Clubes, você vai ver que eu falo que o Manchester City é um time que ataca muito, pressiona muito, marcação muito alta, sempre tentando recuperar a bola já no campo de ataque para já massacrar e já fazer o adversário errar logo no campo de ataque. E eu acredito que se o Copenhague for jogar com o Manchester City do jeito que jogou os seus jogos na fase de grupo, tentando jogar por uma bola totalmente recuado, o Manchester City simplesmente vai montar em cima dos caras, e na hora que soltar um gol, que provavelmente ainda sai no primeiro tempo se o Copenhague jogar recuado contra esse Manchester City, depois é só goleada. Então aqui eu não espero um jogo muito bom, e inclusive eu espero 2 vitórias do Manchester City. E como eu já disse, jogar retrancado contra o Manchester City é muito difícil. O Manchester City vai abrir a porteira e vai simplesmente golear. E o Copenhague já mostrou que essa retranca dele não vai funcionar com times muito ofensivos. Se você pegar lá no comecinho da Champions League, quando o Copenhague enfrentou o Bayern pela primeira vez, o Copenhague até chegou a abrir o placar e fazer 1-0, mas o Bayern tentou, massacrou e acabou conseguindo virar no jogo. Porque é um time com um ataque muito forte quando ele começa a pressionar muito e jogar com essa marcação alta. Um time muito defensivo como o Copenhague, mas que não tem peças tão excelentes assim, acaba vacilando e acaba simplesmente abrindo a porteira, tomando a virada ou até tomando uma goleada. E aqui contra o Manchester City não vai ser diferente. Então, nesse jogo aqui eu acho ele muito desequilibrado. Eu acho que o Haaland pode fazer totalmente 5 gols de novo.
Tanto que a gente tá falando do Manchester City, que na temporada passada, quando foi campeão, pegou o Leipzig nessa rodada de oitavas de final e simplesmente fez uma goleada de 7-0, 7-1, se eu não me engano, 7-0. Então, simplesmente é um time que destrói um adversário desse. O Manchester City praticamente não tirou o pé do acelerador, e se fizeram a mesma coisa com o Copenhague, eu tenho dó do que vai ser do Copenhague. E outro jogo que eu não tenho nem o que falar aqui, com certeza, é Bayern e Lazio. São dois times bem parecidos, gostam de jogar muito pra frente, muito ofensivos, gostam de explorar muito o contra-ataque, só que tem um pequeno detalhe: o Bayern é melhor do que a Lazio em praticamente tudo. Desde o técnico até a defesa, ataque e meio campo, em tudo, o Bayern é superior à Lazio. E quando a gente fala de dois times espelhados, quem tem as peças de melhor qualidade vai acabar vencendo. Fora que a Lazio é um time muito ofensivo, vai tentar ir para cima do Bayern, o que é bom, mas o Bayern de Munique, principalmente agora com o Tuchel, tenta explorar muito os contra-ataques em velocidade nas brechas do adversário, e a Lazio vai acabar dando muito espaço que o Bayern com certeza vai aproveitar. Tanto que se você pegar a Lazio Inter de Milão, que aconteceu nesse fim de semana, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a Lazio simplesmente perdeu, porque a Inter de Milão é um time que joga muito no contra-ataque, com uma defesa sólida, explorando as brechas dos adversários, e o Bayern de Munique faz muito isso agora com o Tuchel no comando, e com certeza vai pegar muita defesa da Lazio desprevenida. E aí, meus amigos, quando o Bayern acerta o contra-ataque, a gente tá falando de um time que tem Sané, Coman, Musiala e obviamente o Harry Kane lá na frente. É muito difícil segurar, e aí na hora que abre a porteira, meu amigo, tchau e abraço. Bom, eu acredito que serão jogos de muitos gols, principalmente na Alemanha. Na Itália eu acho que talvez seja um jogo até mais concentrado, já que vai ser o jogo de ida. Na Alemanha, algum dos times vai precisar buscar o placar, e aí você pode esperar um jogo de muitos gols. E eu acredito que o Bayern vai acabar levando de letra os dois jogos. Eu acho que a Lazio não vai dar vida fácil para o Bayern na Itália. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais apertado. A Lazio vai tentar fazer o resultado em casa. Mas eu já adianto aqui que se a Lazio ganhar apenas de um gol de diferença do Bayern lá na Itália, na Alemanha eu tenho certeza que o Bayern consegue virar. Se a Lazio quiser ter um pouco de chance, tem que torcer para o Bayern estar num péssimo dia, tem que fazer um trabalho excelente em casa na ida, para chegar no jogo de volta e ter um pingo de esperança com pelo menos 2 gols de vantagem para se manter um pouco mais seguro. Qualquer coisa abaixo de 2 gols de vantagem, seja um gol de vantagem, um empate ou uma derrota da Lazio na Itália, meu amigo, esquece, a vaga já é do Bayern praticamente garantida. Eu não acho que se a Lazio fizer um gol de vantagem só na Itália, ela vai conseguir segurar o Bayern de Munique lá na Alemanha. Eu acho que o Bayern tem total capacidade de vencer os dois jogos, mas se perder o primeiro, tem total capacidade de virar depois. Não vejo dificuldades pro Bayern, na verdade eu acho que a Lazio foi muito azarada em pegar o Bayern de Munique logo de cara. Se fosse para pegar um alemão, pelo menos que fosse o Borussia, que tem um time melhor, tem um elenco melhor, mas ao menos seria um jogo mais equilibrado e daria para eles pelo menos sonhar, apesar do Borussia ser um time melhor. Mas eu acredito que a Lazio já foi eliminada hoje, dia 18, no momento do sorteio. Falando em time alemão, outro que conseguiu dar muita sorte é o próprio Borussia Dortmund, que conseguiu se manter em primeiro lugar no grupo da morte, passou em primeiro e, obviamente, conseguiu dar sorte também no sorteio, pegou o PSV, que é um time que eu gosto, mas infelizmente não tem muito o que fazer. Eu já tinha falado isso também no meu vídeo da Champions League, mas o PSV era um time que provavelmente cairia nas oitavas. Eu achava assim que passaria da fase de grupos, que foi o que aconteceu, mas infelizmente já era certeza que esses caras iriam passar em segundo, porque o Arsenal obviamente era o bicho papão ali do grupo. Eles passaram em segundo e infelizmente depois do Copenhague o PSV talvez fosse o time mais acessível do pote 2. Então o Borussia inclusive deu muita sorte, o que é bom, afinal o Borussia fez um trabalho tão bom no grupo da morte, calou a minha boca, volto a pedir desculpa 1000 vezes pro Borussia em falar que eles seriam um saco de pancada, e depois de um trabalho tão bom no grupo da morte, o Borussia merecia pegar um jogo mais acessível aqui nas oitavas, principalmente por ter passado em primeiro, né? Você passar em primeiro no grupo da morte e pegar um bicho papão logo no próximo jogo seria muito azar. Mas se tratando de Borussia, eu não duvidaria que pegasse logo uma Inter de Milão de cara. Borussia, inclusive, que sempre tem azar nas oitavas de Champions League, sempre pega adversários mais fortes, mas dessa vez deu sorte e nada mais merecido, seria um pecado um time que passa em primeiro num grupo com PSG, Milan e Newcastle, que praticamente só teve uma derrota em 6 jogos, enfrentando todos esses times tão fortes, tão desacreditado como o Borussia estava, tanto que eu volto a pedir desculpa, eu achei que ele ia ser o saco de pancadas, e conseguiu passar em primeiro, então graças a tudo deu certo e o Borussia conseguiu, graças a Deus, pegar um time mais acessível aí. Para mim, se o PSV quiser ter um pouquinho de chance, seria fazer o resultado na Holanda, onde eles claramente são mais fortes.
O problema é que o Borussia é um time que nessa Champions deixou bem claro que jogando fora de casa ele é muito forte. Das 3 vitórias dele no grupo, 2 foram fora de casa, sendo o Newcastle na Inglaterra e o Milan em pleno San Siro. Então o Borussia não é um time fraco fora de casa, pelo contrário, é um time que vem jogando muito bem fora de casa. Então se o PSV quiser ainda fazer o resultado lá na Holanda, ele vai ter muito trabalho para isso, porque o Borussia é um time complicadíssimo de se jogar fora de casa. Borussia que na temporada passada venceu o seu primeiro jogo na Alemanha, mas acabou tomando a virada do Chelsea lá na Inglaterra, mas dessa vez tem sorte, vai jogar o primeiro jogo fora e vai decidir em casa. É um time que vem jogando muito bem fora de casa, como eu disse, mas em casa também tá muito forte, é muito difícil vencer o Borussia em casa, tanto que foram 2 empates, sendo um com o PSG e um com o Milan em casa, e uma vitória contra o Newcastle do Borussia na Alemanha. Sim, o Borussia ganhou mais jogos fora, mas em casa também ninguém conseguiu bater o Borussia nessa Champions League. E eu acho que não é o PSV da massa que vai conseguir bater o Borussia ali dentro de casa e nem fora de casa nessa temporada. Eu imagino que o Borussia vai ganhar os 2 jogos, mas eu acredito que não sejam jogos de tantos gols. Eu acho que o Borussia não vai simplesmente golear e destruir o PSV, mas também não acho que o PSV tenha tantas chances. Eu acho que o Borussia vai ganhar com uma certa folga ali nesse jogo. Eu acredito em 2 vitórias do Borussia nos 2 jogos. Outro confronto bem desequilibrado, mas que tende a ser legal, é Porto e Arsenal. São 2 times aí que gostam de jogar no futebol bem ofensivo, que gostam de ir pra cima. Então, assim, são jogos bons, são jogos de times bem ofensivos. Mas o Arsenal acaba sendo muito superior, tanto no elenco, taticamente, tem um técnico melhor, tem jogadores muito melhores. Então, acaba tendo uma superioridade aí. Mas aqui eu volto a dizer o que eu disse, por exemplo, no jogo do Bayern. Eu imagino jogos com muitos gols. Eu acredito que o Arsenal e o Porto vão fazer um jogo muito bom e com muitos gols. Mas eu tenho que ser sincero aqui, eu preciso falar que de todos os jogos que eu falei até agora, diferente deles nesse jogo, eu acho que o Porto pode tentar fazer uma graça em casa. O Arsenal decide na Inglaterra, o jogo de ida é em Portugal e o jogo de volta é na Inglaterra. E eu acho que o Porto tem que fazer o trabalho em casa, como todo time tem que fazer o trabalho em casa. Mas eu acho que o Porto tem uma chance de pelo menos conseguir segurar um empate ali em Portugal, ou quem sabe sair com um gol de vantagem. Mas aqui, para mim, na Inglaterra não tem o que fazer, o Arsenal vai passar o trator. E eu volto a dizer, assim como eu disse no jogo do Bayern, eu acho que se o Porto fizer só 1-0 no Arsenal, lá em Portugal, sair com um gol de vantagem, sei lá, 4-3, pro Porto, eu acho que no jogo de volta vai ser muito difícil segurar. O Arsenal é um time muito ofensivo, o Arsenal muitas vezes esquece que existe defesa no futebol só para atacar, mas o Porto não é um time tão bom defensivamente que consegue explorar contra-ataques como o Bayern de Munique, por exemplo, ou o próprio Real Madrid. Então eu acredito que o Arsenal aí indo para cima, o Porto tende a acabar abrindo as pernas e tomar alguns golzinhos. E lá na Inglaterra a pressão é diferente, o Arsenal vai querer fazer o seu trabalho, vai querer mostrar para a torcida que veio para buscar o título. É um time muito forte, é um time muito jovem. E eu acredito que o Porto deu um pouco de azar aqui, mas eu acredito em um baita jogão. E se o Porto quiser ter um pingo de chance de passar, tem que fazer o resultado em Portugal. Preferência um placar elástico de pelo menos 2 gols de vantagem. Mas pro azar do Porto, eu particularmente acho que o Porto não ganha nenhum dos 2 jogos. Eu acho que o Arsenal ganha os 2 jogos. No máximo, um empate em Portugal. Eu não sei se eu acho que esse Porto vence, mas eu espero um jogo muito bom, como eu já disse, mas o Arsenal é muito efetivo, tanto fora de casa quanto dentro de casa. É um time muito ofensivo, é um time que vai pra cima, é um time que não perde tantos gols, é um time que tem chances e crava, é um time muito rápido, com muitos jogadores bons individualmente, que podem quebrar e abrir espaço ali contra o Porto. Se o Porto tentar sair muito da casinha, se ela tomar 1-0 e for tentar buscar um empate, o Arsenal tem muitos jogadores de velocidade como o Martinelli e o Saka para conseguir ali abrir espaço, pegar as brechas. O Kai Havertz voltou a jogar bem, também é um cara que pode fazer a diferença nesse jogo. Eu particularmente vejo o Arsenal vencendo os 2 jogos, mas se por um acaso o Porto ganhar o primeiro jogo, não me surpreenderia. É um time que em casa é muito forte também. E agora, é claro, um jogo que não é teoricamente desequilibrado, mas é um time muito mais favorito do que o outro. E obviamente eu estou falando de Real Madrid e RB Leipzig. E olha, o Leipzig ele não é um time ruim, ele é um time muito bom. Mas ele é muito azarado, ele só pega bucha. Se você pegar as últimas edições de Champions, a campanha do Leipzig foi mais ou menos assim. Pegou o Liverpool e caiu nas oitavas. Depois, na outra temporada, pegou PSG e Manchester City na fase de grupos e caiu na fase de grupos. Temporada passada, pegou o Manchester City nas oitavas e agora pega o Real Madrid. É um time muito azarado. Merecia pegar um time mais acessível aí, mas infelizmente deu azar.
pegou logo praticamente um dos bichos papões aí. Na minha opinião, o Real Madrid está entre os 3 favoritos nessa Champions. E infelizmente o Leipzig deu azar. Eu acredito que o Leipzig vai cair já nas oitavas de novo. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Dependendo de quem o Leipzig tivesse pegado, eu até acho que dava para passar. Tinham times mais tranquilos no pote 1. Um Leipzig e Real Sociedad, por exemplo, seria um jogão e seria um jogo mais difícil de prever quem passaria. Mas contra o Real Madrid é muito difícil, até porque o Real Madrid vai decidir em casa, em pleno Bernabéu, e aí fica um pouco mais complicado. Se o Leipzig conseguir fazer 10-0 na Alemanha, é capaz de tomar a virada lá na Espanha ainda. A gente está falando do Real Madrid, que é um time que em casa é muito forte, e quando o Real Madrid decide em casa, meu amigo, o primeiro jogo não significa absolutamente nada. Eu particularmente, vou ser sincero, eu acho que o Real Madrid tem total capacidade de ganhar os 2 jogos. O time está invicto, se eu não me engano, ganhou 6 jogos na fase de grupos. Então é um time muito forte, é um time que ofensivamente estão muito bem, estão fazendo gol em todo mundo. É um time muito forte ofensivamente. O Vini Júnior provavelmente já vai ter voltado pelo menos para o jogo de volta. Não sei se ele é garantido para o jogo de ida, mas para o jogo de volta é certeza de ter o Vini. Tem o Rodrigo que está jogando muito bem. O Bellingham está jogando muito bem. Até o Brahim Dias começou a jogar bem recentemente. Então o Real Madrid, ele tá com um elenco muito bom, muito jovem, jogadores muito rápidos, jogadores com um poder de finalização muito bom, um poder de decisão incrível, jogadores que armam jogadas, que criam jogadas a qualquer momento. Então assim, o Leipzig pegou um difícil trabalho aqui, que eu acho muito difícil o Leipzig conseguir segurar, até porque eu acho a defesa do Leipzig bem frouxa, tanto que chegou a abrir 2-0 com o Manchester City jogando com time misto e ainda assim tomou uma virada na fase de grupos. Então assim, eu vejo o Real Madrid aqui muito favorito, mas óbvio não dava para colocar um jogo desse como mais desequilibrado que um Bayern e Lazio ou um Manchester City Copenhague, por isso ele está aqui. Mas eu particularmente acho que o Real Madrid pode ganhar os 2 jogos. Se o Leipzig quiser ter chance, teria que fazer o resultado ainda na Alemanha. Mas se vocês se lembram bem da temporada passada, o Leipzig fez o resultado na Alemanha, empatou com o Manchester City. E no segundo jogo, dava para jogar ali por uma bola. 1-0 era vantagem mesmo na Inglaterra. E os caras simplesmente tomaram 7, só o Haaland fez 5 gols naquele jogo. Então, assim, é um time que vai precisar fazer o trabalho em casa. E eu acho que só 1-0 também não garante ninguém aqui. Ainda mais falando de Real Madrid no Bernabéu, eu acho que nem 5-0 garante o Leipzig. E provavelmente o Leipzig perde os 2 jogos, mas se empatar ou ganhar de 2-0, por exemplo, no jogo de ida, eu acho que no Bernabéu o Real Madrid vence. Eu particularmente não consigo ver o Real Madrid sendo eliminado logo nessa fase, mas há doido pra tudo que deve achar que o Leipzig tem chance. Apesar que eu acho que nem os torcedores dele devem achar isso. Infelizmente, eu acho que não vai dar pro Bragantino alemão dessa vez. O Real tem um elenco muito bom, recheado de estrelas e provavelmente vai passar. Mas tem um outro confronto que tem um time muito recheado de estrelas que vai enfrentar justamente o outro Real dessa Champions League. Eu estou falando de PSG e Real Sociedad. Inclusive, depois de falar de 5 jogos aqui, finalmente chegamos a um que eu acho que não vai ter 2 vitórias de um time aqui. E eu já adianto aqui que eu não acho o PSG tão mais favorito. Eu acho o PSG favorito e acho que o PSG tem no mínimo obrigação de passar. Mas eu acho que o Real Sociedad pode complicar em muito a vida do PSG e eu vou explicar por quê. Primeiramente, o PSG ele é do pote 2, afinal ele passou em segundo colocado no seu grupo. Ou seja, o PSG joga o primeiro jogo em casa e decide na Espanha, decide fora. E nessa Champions League aqui, o PSG tá muito mal fora. O PSG não ganhou nenhum dos jogos que jogou fora. Ele perdeu para o Newcastle de 4-1 no primeiro jogo fora lá na Inglaterra. Depois tomou a virada de 2-1 para o Milan no jogo fora lá na Itália. E no último confronto lá na Alemanha acabou empatando com o Borussia e acabou conseguindo a classificação. Mas em compensação, o PSG está muito forte em casa, tanto no campeonato francês quanto na Champions. Conseguiu vencer o Borussia na estreia, conseguiu vencer o Milan também em casa por 3-0, inclusive foi esse jogo que decretou mais ou menos a eliminação do Milan, porque foi um placar muito extenso, e depois teve um empate com o Newcastle lá na França também, ou seja, o PSG não perdeu na França, apesar desse jogo contra o Newcastle ter tido um pênalti bem marotinho aí, tá? Que foi o culpado da eliminação do meu Milan, eu não vou esquecer disso, tá, juizão? O PSG é um clube recheado de estrelas, mas que em campo é muito caótico. Você não sabe o que esperar, não tem padrão tático, não tem como se desenhar o que o PSG vai tentar fazer, porque nem eles mesmos sabem.
Eles são um time muito dependente das jogadas individuais e talento individuais dos seus jogadores, das suas estrelas, principalmente do Mbappé, que se não tiver um dia bom, o PSG simplesmente não consegue ganhar. Em contrapartida, o Real Sociedad é totalmente o contrário. Real Sociedad é um time que não tem muitas estrelas, na verdade não tem nenhuma, mas é um time que consegue taticamente ser muito forte, muito equilibrado, é um time que erra muito pouco, e foi taticamente que eles conseguiram se equilibrar e bater de frente com o Benfica, e a Internacional, inclusive vice-campeã da última Champions League, não conseguiu vencer o Real Sociedad nem em casa e nem fora. E se o coletivo anular o individual do PSG, o Real Sociedad castiga. O PSG provavelmente pode se complicar na França, e se não conseguir vencer na França já é muito complicado para conseguir passar de fase, mesmo que seja um empate na França. O Real Sociedad é um time muito forte, muito equilibrado, e é claro, o PSG precisa também tentar ganhar o primeiro jogo para tentar jogar uma pressão psicológica para o Real Sociedad, que é um time mais imaturo na Champions League, é um time que jogou um pouco a Champions League, então tende a sentir o peso dos jogos. Então o PSG tem que aproveitar o primeiro jogo também para tentar abrir o placar e jogar uma pressão psicológica. Em outra partida, o PSG também é um time que sente muito, então seja lá na França, ou se na França terminar 0-0 e na Espanha o Real Sociedad fazer o primeiro gol do confronto, o PSG vai se desesperar, o PSG vai tentar ir para cima, e taticamente falando, o Real Sociedad tem total capacidade para acabar anulando o PSG, usando o coletivo para anular o individual e acabar vencendo o jogo. Se o individual do PSG consegue vencer jogos, o coletivo do Real Sociedad tem capacidade para ganhar campeonatos. Talvez não a Champions League, mas tem uma total capacidade aqui de anular e vencer esse PSG, que na minha opinião tá bem fraco. Eu esperava muito mais desse PSG totalmente montado pro Mbappé. Empate na França é um baita passo pro Real Sociedad. Em compensação, qualquer vitória no primeiro jogo é um baita passo para o PSG para se classificar também. Se por um acaso o Real Sociedad conseguir empatar ou até mesmo por algum milagre vencer o PSG na França, eu consigo ver o Real Sociedad conseguindo se segurar contra esse PSG num jogo de volta, e se empatar eu consigo ver eles fazendo 1-0 ali, jogando uma pressão no PSG e acabando no erro do PSG, acabar fazendo até outro gol e até segurar o PSG. Em compensação, se o PSG fizer seu dever de casa e conseguir uma vitória, seja uma vitória magra de 1-0, uma vitória extensa de 3-4-0 na França, eu acredito que vai ser muito difícil o Real Sociedad conseguir uma remontada, independente do placar que o PSG fizer na França. Eu acho que o Real Sociedad não tem um time aí para conseguir brigar e virar com o PSG totalmente confiante para o próximo jogo, inclusive tentando segurar o placar. Se o Real Sociedad perder o primeiro jogo, vai ter que ir um pouco mais para cima no próximo jogo, e aí o PSG fica mais confortável quando o time ataca, o PSG tem espaço para um Mbappé e um Dembélé acabar saindo na velocidade, explorando contra-ataques. Porém, se o resultado na França não for uma vitória do PSG, o Real Sociedad tem total capacidade de ter um jogo equilibrado e até mesmo passar. Se o Real Sociedad quiser passar, não pode ficar atrás do placar, precisa ser o primeiro time no confronto a fazer o primeiro gol, seja no jogo da França ou seja no jogo da Espanha. O primeiro gol do confronto tem que ser do Sociedad se eles quiserem ter a chance de passar. Para o PSG se desesperar, tem que sair um pouco mais da casinha, e aí sim eles poderem explorar um contra-ataque, poderem explorar brechas. E é claro, eles vão ter um trabalho muito difícil de marcar e segurar o Mbappé, que vai ser um trabalho muito complicado, até porque eu acho que o Mbappé vai estar muito inspirado para esses jogos aqui, já que ele quer se mostrar muito um cara decisivo aí pelo PSG, e nas oitavas de final é onde ele tem a chance de fazer isso. Se você acha que eu tô sendo exagerado em achar que o Sociedad tem chance de passar, é só você pegar, por exemplo, no Mundial de Clubes, onde o Al Ahly, que inclusive perdeu hoje pro Fluminense, conseguiu eliminar o Al Ittihad, cheio de craques como Benzema, Kanté e Fabinho. Então não, um time recheado de estrelas, se pegar um time bem arrumado, que joga a bola direito, taticamente, consegue equilibrar o jogo e consegue vencer um time mesmo recheado de estrelas, como é o caso do PSG. Bom, mas agora tire as crianças da sala, pois a gente vai falar dos jogos realmente equilibrados, dos melhores jogos aqui dessa Champions League, ao meu ver. O primeiro jogo, que para mim é o mais interessante de todo o sorteio, é ele, Barcelona e Napoli. Na minha opinião, o jogo até mais equilibrado, a gente está falando de dois times que inclusive são muito bons, são muito ofensivos, valorizam a posse de bola, tem jogadores muito bons no 1 contra 1 e tem excelentes centroavantes que quando a bola chega cravam. São times bem espelhados, como alguns outros jogos que eu disse aqui. E em questão de elenco, eu acho que o Barcelona é um tiquinho melhor,
mas não é algo tão absurdo melhor do que esse elenco do Napoli, que conta com, por exemplo, Kvara e Osimhen, que é uma dupla que dá muita dor de cabeça. E esses times estão em momentos parecidos, inclusive, ambos fizeram uma temporada 2022-2023 muito boa, foram campeões das suas ligas nacionais, ambos os clubes jogando muito, inclusive com uma vantagem muito boa para o segundo colocado, mas na temporada atual nenhum dos dois está sendo tão soberano, nenhum dos dois está ali tão na briga pelo título ainda, eles estão bem longe dos seus adversários ali na frente. O Barcelona, inclusive, eu achei que ia ser um pouco melhor nessa La Liga do que está sendo, mas são dois times que, inclusive, querem se provar muito nesse mata-mata. O Napoli, ano passado, fez história, chegou numa fase que fazia muito tempo que não chegava, que era as quartas de final, mas acabou sendo eliminado pelo meu Milan. E o Barcelona vem aí de pelo menos 3 eliminações, se eu não me engano, caindo na fase de grupos. O Barcelona tá desesperado, quer mostrar serviço e provavelmente vai mostrar aqui, até porque a gente tá falando de mata-mata e de Barcelona. E eu acho que nesse confronto em específico, são elencos muito equilibrados, são elencos muito parecidos em questão de equilíbrio, são elencos muito bons, que não é tão, por exemplo, o Bayern e Lazio, onde o Bayern é muito mais soberano, ou o Real Madrid e Leipzig, porque o Real é muito mais acima do Leipzig. Aqui a gente está falando de times que são parecidos no elenco, tem elencos parecidos em questão de força, são times que jogam muito parecidos, times que valorizam posse de bola, são ofensivos, mas eu acho o Barcelona tem um pouquinho assim de vez em quando melhor, mas eu gosto muito do elenco do Napoli, mas eu acho que nesse jogo o fator que vai fazer a diferença por eles serem tão equilibrados vai ser a camisa. O Napoli na temporada passada já mostrou que a camisa pesa quando foi eliminado pelo Milan. O Napoli tinha um elenco que jogava futebol muito melhor do que o Milan, mas o Milan passou na base da camisa. E quando o Barcelona chega no mata-mata, se ele pegar um time que não tem tanta tradição, ele passa. Nas últimas temporadas sempre foi eliminado para times com camisa. O Barcelona foi eliminado aí por times mais fortes, acho que tirando a Roma, a maioria aí são times com muita camisa. E no caso do Napoli aqui vai ter um trabalho muito difícil para equilibrar o jogo, já que o Barça tem esse fator que desequilibra, que é a camisa. O Barcelona vai ter muito trabalho para marcar o Kvara e o Osimhen. Pro Kvara, eu acho que o Barcelona tem a solução, que é o Araújo. O Araújo vira e mexe e joga contra o Real Madrid, consegue fazer excelentes partidas aí contra o Vinícius Júnior. Eu acho que não é o Kvara que vai passear em cima dele, até porque na temporada passada o Kvara na Champions ficou no bolso do Calabria, que nem é um lateral tudo isso. Então imagina contra o Araújo, que para mim é um dos grandes laterais aí da atualidade, é um lateral muito bom defensivamente. Agora, para marcar o Osimhen, eu acho que eles já vão ter alguns problemas, mas eles que se virem, eu não sou o Xavi, não sou eu que tenho que decidir isso. E em compensação, quem tem um trabalho muito difícil também é o Napoli, que vai ter que parar esse lado esquerdo do Barcelona, que joga muitas vezes com o Cancelo e o João Félix, é um lado esquerdo muito forte, além de ter o Lewandowski ali na frente, que é um cara que quando a bola chega, meus amigos, ele é letal, ele crava, e a bola obviamente vai chegar em alguns momentos, e ele provavelmente não vai desperdiçar, apesar do Barça ofensivamente ter deixado um pouco a desejar em muitos jogos essa temporada. E defensivamente o Barcelona tomou 6 gols em 6 jogos, mas vale lembrar que o Barcelona jogou meio qualquer coisa contra o Antwerp e acabou tomando 3 gols. Em compensação, o Napoli tomou muitos gols, se eu não me engano tomou 9 ou 12 gols, se eu não me engano foram 9 gols em 6 jogos aqui nessa Champions League, mas também pegou um grupo muito mais difícil que o grupo do Barça, pegou o Real Madrid, tinha também o Braga e o Union, que são times aí um pouquinho mais fortes do que, por exemplo, o time que o Barça pegou do Antuérpia. Mas eu vejo um jogo equilibrado, mas o Napoli vai ter muito problema com esse lado esquerdo do Barça. E se eles não arrumar um jeito de anular e parar o Cancelo e o João Félix, a bola vai chegar no centroavante, que inclusive pode ser também o Vitor Roque. Eu espero que até lá ele tenha até se firmado titular no Barcelona. Ele já vai ter chegado, ele pode jogar e é uma peça aí que pode estar nesse jogo, pode surpreender nesse jogo que, pra mim, é o jogo que eu tô mais ansioso para assistir. Eu acho o jogo mais equilibrado, eu acho o jogo mais interessante aqui. Eu acho que vai ser um baita jogão, vai ser lá e cá, apesar dos times não estarem nas suas melhores fases. São times que jogam futebols bonitos, que eu gosto de ver, e eu acredito que esses dois se enfrentando vai ser um baita jogão. Só não sei se vai ser um jogo para muitos gols, mas é um jogo muito bom de se ver e vai ser um jogo onde os times vão buscar o placar. Não imagino nenhum dos dois times ficando ali na retranca e tentando segurar placar, nem o Napoli, nem o Barcelona. É um confronto bem equilibrado, mas eu acredito que além da camisa, outra coisa que vai fazer a diferença é o fato de que o Barcelona decide em casa. A gente está falando de Champions League, oitava, jogo ida e volta, e isso influencia. Decidir em casa, ainda mais o Barcelona no Camp Nou. A gente lembra aquele jogo contra o PSG, por exemplo. Então, assim, no Camp Nou o Barcelona é muito forte. O Barcelona pode buscar remontadas aí. O Napoli tem que fazer o trabalho em casa. Também acho que o trabalho do Napoli é fazer um placar mais extenso se quiser passar.
1-0 é perigoso, mas eu acho que 1-0 ali na Itália é o Napoli fazendo o trabalho dele também. Eu acho que 1-0 na Itália pro Napoli estaria de bom tamanho. Quando eu falo 1-0, eu falo sair com um gol de vantagem. Se o jogo for 4-3 pro Napoli, é um gol de vantagem. Como não existe mais o gol fora na Champions, vencer com um gol de vantagem em casa é muito bom. E por último, mas não menos importante, talvez um dos duelos mais equilibrados, na minha opinião, um dos mais equilibrados de verdade aqui, tanto que tá no último na lista, mas que eu vou ser sincero, eu acho que vai ser um dos jogos mais horríveis de se assistir aqui, mas eu vou assistir, espero estar errado, espero que seja um bom jogo. Obviamente eu estou falando de Atlético de Madrid e Internacional. São dois times que jogam muito parecidos também, assim como Barcelona e Napoli, mas com estilos diferentes. São times que jogam mais defensivamente, jogam um pouco mais retrancado, chamando o adversário muitas vezes para explorar no contra-ataque, explorar a qualidade ofensiva dos seus atacantes, que são muito bons, como o Griezmann de um lado e tem o Lautaro Pipoqueiro do outro. Eu particularmente acho que será aquele joguinho meio feio, meio truncado, não vai ser aquele jogo tão ofensivo lá e cá, vai ser aquele jogo mais de retranca, mais estudado, vai ser aquele jogo mais complicado. E principalmente pro primeiro jogo lá na Itália, eu acho que esse jogo cheira a, no mínimo, 1-0 cagado ou um empate de 0-0. Eu não vejo um jogo aí com muitos gols e nem ida nem volta, mas eu acredito que se o Atlético de Madrid quiser estar vivo no jogo na Espanha, já que o Atlético de Madrid que decide o jogo em casa aqui, no jogo de volta, se eles quiserem chegar lá vivos, eles têm que conseguir no mínimo um empate com a Inter de Milão e vice-versa. A Inter de Milão, se quiser ter chance de passar, tem que fazer o resultado na Itália. Na Champions passada, a Inter de Milão se classificou nas oitavas e nas quartas de final, graças ao resultado que fez no jogo de ida jogando em casa. Eu acredito que a Inter, inclusive, esteja muito feliz de jogar o primeiro jogo em casa. Óbvio, ninguém gosta de passar em segundo, mas como eles pegaram o Atlético de Madrid, eu acho que eles estão bem felizes de ter passado no pote 2 para jogar o primeiro jogo em casa, porque é um time que gosta de fazer o placar em casa para segurar o resultado depois. Tanto contra o Porto, contra o Benfica na Champions passada, a Inter conseguiu fazer o placar no jogo de ida e no jogo de volta se segurou e conseguiu se manter. No jogo do Porto, o Porto massacrou e a Inter conseguiu segurar ali o empate e classificar. E aqui eu acho que é a mesma coisa, a Inter vai tentar fazer o resultado, pelo menos 1-0 em casa na Itália, sabendo que o Atlético de Madrid ofensivamente talvez não consiga buscar tanto na Espanha e sabendo também que fazer o Atlético de Madrid ficar atrás do placar e ter que buscar o resultado é muito ruim, deixa eles desconfortáveis pra caramba e eles vão dar as brechas para eles atacarem. Se vocês lembrarem do ano que o Chelsea ganhou do Atlético de Madrid nas oitavas, que inclusive eu falei num vídeo recente, o Atlético perdeu o primeiro jogo por 1-0 e por conta disso, no segundo jogo acabou indo mais afobado e aí acabou tomando mais gols. Então eu acredito que o resultado na Itália vai influenciar muito aqui. Se for um empate na Itália, eu não consigo ver a Inter tendo tantas forças para conseguir fazer o resultado na Espanha, onde o Atlético é muito forte e vai explorar mais aí os erros da Inter, que vai acabar se explorando mais um pouco. Mas eu acredito também que se a Inter fizer pelo menos 1-0, vai ser muito difícil para o Atlético buscar aí essa remontada. O Atlético vem melhorando ofensivamente comparado às últimas temporadas. O Griezmann e o Morata vem fazendo muitos gols. A Inter de Milão é um time que tem um ataque muito bom, com o Lautaro, o Thuram, tem o traidor do Çalhanoğlu, são jogadores muito bons ofensivamente, mas são dois times que buscam ficar muito bem trancados e explorar contra-ataques. São times que vão se estudar muito e eu acredito que esse jogo na Itália define muita coisa aqui. Aqui eu acho muito difícil acontecer uma remontada independente de quem ganhar o primeiro jogo. Atlético de Madrid, que também não é bobo, normalmente gosta de no primeiro jogo empatar ou fazer 1-0 para jogar uma pressão absurda no adversário que vai precisar do placar em casa. Então eu vejo o Atlético de Madrid aqui tentando fazer 1-0 aqui no jogo da Itália também, para tentar às vezes até se segurar no jogo da Espanha. A gente está falando do Atlético de Madrid mata-mata de Champions, meus amigos. Pode falar que o Atlético de Madrid fez 7-0 outro jogo aí, que na Champions League no mata-mata eles vão se recuar. O Simeone não sabe fazer outra coisa sem ser ficar recuadinho ali no mata-mata. E para ele sempre foi efetivo chegar em várias finais jogando assim. Então, quem sou eu para criticar? Se eu fosse apostar em alguém aqui, eu apostaria que não teremos 2 vitórias nos 2 jogos. Eu acho muito difícil. Eu cravaria que pelo menos ou na Itália ou na Espanha a gente vai ter um empate. Eu não acho que vão ser 2 vitórias do mesmo time. Talvez uma vitória do Atlético e outra da Inter, mas os dois ganhar, um dos dois ganhar os 2 jogos eu acho muito difícil. Mas eu vou apostar na Inter por um único motivo. Eu não quero ter a chance de zicar o Atlético de Madrid, então eu vou apostar na Inter para ver se eu consigo zicar eles.
Enfim, esses são os jogos, essa é a minha opinião, esses são os times que eu acho que vão passar. Eu posso estar falando bobeira, eu falei que o Milan ia longe nessa Champions e o Borussia ia ser saco de pancadas, e bom, a gente tá vendo o que aconteceu. O saco de pancadas foi o Newcastle e o Milan não passou, o Borussia foi o primeiro do grupo, então eu sou só um bobão que fala a minha opinião de futebol aqui, mas eu acho que esses jogos aqui, apesar de serem muito desequilibrados, eles têm uma vantagem. Se todos os favoritos realmente passarem, a gente vai dar uma baita funilada aqui no campeonato. A gente vai eliminar a maioria dos times fracos. A gente não vai ter chance de ter um time marromeno ali jogando na fase de quartas de final. Ou seja, a tendência é a gente ter 8 times muito fortes nas oitavas de finais. A gente ter 4 jogos muito bons e, obviamente, também 2 semifinais e uma final muito boa. Então, assim, é aquele ditado, antes da tempestade vem a bonança, antes da bonança vem a tempestade, eu não sei, mas é aquele ditado, entendeu? Primeiro vem a parte ruim, vem esses jogos que não parecem agradar tanto, pelo menos pra mim, não parecem ser aqueles jogões que você fala, nossa, que emoção, esses times vão se enfrentar. Mas, em compensação, são jogos aí que vão tirar muito time mais fraco, vão tirar, por exemplo, um Copenhague, um PSV logo de cara, e a gente só vai ter aí realmente 8 times muito fortes, 8 confrontos muito bons. Não vai ter um Bayern e Vila Real ou Liverpool e Vila Real na semifinal, como teve nas temporadas passadas. Não vai ter zebra, entendeu? Eu espero que não tenha, na verdade. Eu acho que se for ter uma zebra aqui é o Real Sociedad, mas se o Real Sociedad passar também, meus amigos, é um time forte, é um time legal, vai dar jogo, tá? Mas caso você não tenha gostado desses confrontos assim como eu, anime-se, a gente tende a ter 4 excelentes jogos nas quartas de final aí, com 8 times muito fortes avançando de fase, provavelmente os favoritos. Mas comenta aqui embaixo o que você acha, se você acha que os jogos também são muito desequilibrados, ou se você achou que os jogos estão equilibrados, se você acha que tem muitos jogos bons e eu que tô brisando aqui, comenta aqui embaixo o que você acha, deixa o seu like e se inscreve no canal para dar aquela força, para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, ele é muito valioso. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto.